Olá, boa noite. Mais um Vida Leve no ar. Muito feliz de estar aqui. Vou falar um pouquinho do nosso entrevistado de hoje. O nome dele é Fabiano Lobo. Ele é formado em Educação Física, é professor de Integral Yoga, de Pilates, mas já circulou aí pela musculação, pelas artes marciais, já trabalhou com a terceira idade e com treinamento funcional. É um poeta também, eu já fiquei sabendo. Enfim, tem muito assunto para a gente trocar aqui. E lembrando que é uma troca. Então eu conto com a participação de você aí que está nos assistindo, mandando perguntas, trazendo alguma história, alguma experiência que tenha vivido, que tenha relação com o tema, que é movimento e saúde. Eu vou esperar um pouquinho mais, as pessoas estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Logo, logo eu já convido o Fabiano também para entrar. Eu já fixei aí o tema, mas vou colocar aqui também nos comentários e fixar. Tema do Vida Leve de hoje. Então, lembrando, o nosso tema é movimento e saúde. Então, participa com a gente, mandando aí alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha. O Fabiano já entrou, logo, logo te chamo. Fabiano, só um minutinho, vou fixar aqui o nosso tema de hoje. Movimento. O que você pensa quando a gente fala de movimento? O que vem à sua mente? É um tema, né, que muita gente às vezes pensa nele de forma superficial, mas é um tema muito profundo. Eu e o Fabiano ficamos trocando várias conversas hoje aí pelo WhatsApp para a gente afinar um pouco mais a nossa troca aqui. E, de novo, troca minha com o Fabiano, de você com a gente. Então, você que está nos assistindo, por favor, mande perguntas, participe com a gente. Maravilha. Vou convidar aqui o Fabiano e aí a gente faz uma introdução aqui do tema de hoje. Deixa eu só fixar esse tema aqui. A gente vai aproveitando, vai dando mais um tempinho para as pessoas entrarem. Movimento e saúde. Aqui o nosso entrevistado de hoje. O Fabiano faz várias lives no canal dele. Ei, querido! Olá, Tudo bem? tudo bem? E Ai, você? que prazer ter você aqui. Eu, eu, Igualmente. eu sempre estou te assistindo, então é uma honra ter você aqui na minha live. Estou feliz da vida. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Estou falando aqui com as pessoas que estão nos acompanhando que você faz várias lives sobre temas incríveis. Fabiano manja muito, vale muito a pena acompanhar ele lá, o canal dele. Tá no Ah, Instagram também. Já marca aí para vocês depois acompanharem o Fabiano. Fabiano, eu queria fazer uma introduçãozinha aqui para as pessoas que estão nos assistindo, só para elas se situarem em relação ao tema, e aí a gente manda brasa, pode ser? pode? Aham. É uma introdução que eu fiz, depois se eu falar alguma abobrinha aqui, você me corrige, hein? Tá bom, pode deixar. E aí, pessoal, é o seguinte, eu trouxe essa reflexão, eu gosto sempre de trazer uma reflexão, e quando a gente fala de movimento, você logo pensa em quê? Então, assim, na dança, na prática esportiva ou em movimentos funcionais do dia a dia. Você se lembra, né, de todas as atividades esportivas que fez quando era mais novo e que, graças aos seus pais, lhe permitiu atingir essa aptidão física, o condicionamento físico e principalmente a consciência corporal que você tem hoje. Ou você pensa
no movimento como ferramenta de reabilitação, pensando lá naquela lesão de tornozelo que você teve, e aí teve que fazer a fisioterapia, né, quando torceu o pé ou qualquer coisa parecida. Ou para ainda finalizar, você pensa como sendo uma necessidade básica do ser humano, ou de maneira mais simplista, você pensa no movimento como um simples ato de não ficar parado. Então, assim, são várias coisas, né, que vêm à mente quando a gente fala de movimento. Realmente é um tema muito abrangente, muito extenso, e que a gente vai tentar aqui trazer pontuações aí para a coisa não ficar tão solta. E lembrando para você que está nos assistindo, Fabiano Lobo, ele é educador físico, professor de yoga integral yoga, pilates, e já circulou aí pela musculação, pelo treinamento funcional, pelas artes marciais, já trabalhou com terceira idade, então experiência é o que não falta para esse nosso entrevistado do Vida Leve de hoje. É maravilha. Fabiano, faz uma apresentaçãozinha, uma introdução para a gente, por favor, do que vem a ser esse movimento na sua concepção. Ok. Bom, primeiramente, boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Se meu áudio estiver ruim aí, vocês me avisam, tá? Juliana, tá me ouvindo ok? Perfeito. Beleza. Então, gente, eu até preferi esse termo, né? Eu sou do sul de Minas, então tem um sotaquezinho aí. Adoro. Porta. O pessoal vai gostar, né? O pessoal vai gostar. Mas eu prefiro tratar como movimento porque é mais amplo mesmo, não é simplesmente exercício. Então, quando a gente fala movimento, a gente está englobando o exercício que você faz por obrigação e a gente está englobando também aquilo que você faz por diversão, os movimentos do seu dia a dia. Todos os movimentos que o seu corpo faz no seu dia a dia. Seja subir uma escada, caminhar do carro até o trabalho, andar de bicicleta para ir para o trabalho, algo do tipo. Então, por isso que eu trago esse termo, né? Por isso que eu trago movimento ao invés de falar simplesmente exercício físico. Porque a gente tem notado que é interessante, assim, alguns artigos têm sugerido ultimamente que é interessante a gente variar. Então, se eu fico só num tipo de exercício, eu vou me especializar muito naquele exercício e, assim, se eu não for um atleta de ponta, participar de competições, não é interessante eu ficar só naquilo. Então, quanto mais eu variar, melhor, né? Então, por isso eu trago esse termo, movimento, porque vai englobar tudo, tudo que é relacionado ao movimento. Maravilha. Okay? E quando a gente pensa no movimento, assim, tomando como base lá o início da nossa vida, a gente... foi legal que você me falou, né? Dessa necessidade do movimento, né, Fabiano? Necessidade básica humana aí do movimento, né? Que está relacionado com busca de alimento, com socialização. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Então, quando a gente é criança, né, a gente tá crescendo, quem tem filho em casa vai perceber, vai lembrar disso. Eu ajudei a cuidar do meu irmão, então, meu irmão mais novo, ele é 8 anos mais novo que eu, então eu acompanhei, né? Então, quando a gente é criança, a gente começa a explorar o ambiente através do movimento. Por quê? A criança fica só ali no colo ou no bercinho e aí, de repente, ela começa a movimentar, começa a rastejar, começa a virar, né? Tá deitado, vira de bruços, vira de costas. E dessa forma, a criança vai conhecendo aquele ambiente. E aí, ela começa a conhecer o próprio corpo e são movimentos ali que ninguém ensina para a criança. Ninguém pega e fala assim, ó, vamos aprender a andar. Não, isso é natural, né? Então, dessa forma, o movimento está presente
na nossa vida desde o início, né? E aí o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma esquecer dele quando chega na vida adulta, né? Principalmente quem trabalha mais o intelectual aí, questão de escritório, né? Alguma coisa do tipo, acaba não fazendo muito movimento, não se movimentando muito. Vai E, parando. e vai parando. Então, assim, está relacionado, por exemplo, a criança, ela vai buscar as coisas ali, ela vai buscar explorar aquele ambiente através do corpo, e ela vai buscar também o alimento, depois ela vai aprender a ir no banheiro sozinha, e tudo isso através do corpo, através da movimentação, né? Ô, Então, o Fabiano, movimento tem muito disso. tem um videozinho que você me mandou aqui. Eu vou fazer o seguinte: vou tentar desativar os comentários um pouquinho e tentar colocar esse videozinho aqui só para a gente poder, você poder comentar em cima dele. Ver. Aham. Ah, legal. Ah, ficou bem. Infelizmente ficou, tampou o lado de cá, né? O menininho de sapatinho ali, de tênis, e ele sem sapatinho. Pode ir comentando, Fabiano. Então, nesse vídeo a gente pode ver que assim é uma crítica, na verdade, ao modelo atual, né? A gente costuma pôr sapato na criança desde pequeno. A criança está no colo ainda e já está usando sapato. Então o pé nem desenvolve direito, né? Mas aí a gente pode ver uma criança, ela está desenvolvendo bem o movimento ali enquanto ela está só de meia, né? E do outro lado a mesma criança de sapato. E ela está tendo uma dificuldade enorme ali, porque ela não tem o retorno dos receptores do pé ali, né? Então, quando a gente fala dessa questão, a criança começou a andar, ela tem que ter uma sensação do chão. E quando ela está com o sapato, ela não consegue ter essa sensação, né? E é Uhum. natural a gente ver aí que ele cai, levanta, continua, porque é assim que ele vai explorar, é assim que os músculos ali, as articulações vão ficar mais resilientes à queda e tudo mais, e é dessa forma que tem que ser, né? É assim que tem que ser esse aprendizado, Aham. porque muitas vezes a gente acha que a criança tem que ficar só no colo ali, como se fosse um bonequinho de porcelana, né, que não pode fazer nada, e Uhum. isso pode estar prejudicando a criança, porque ela vai E é, ficar atrasada, né, e nessa é tão questão. bonito, né, Fabiana? A gente vê os movimentos da criança, né? Eu tenho aqui uma outra foto aqui. Ah, Como é interessante, natural, né? Os movimentos que realmente a gente perde, né? Depois não precisa nem de ir longe, né, Fabiana? A adolescência já está muito adolescente travado já, né? Sem consciência corporal nenhuma, né? Isso é muito grave, né, Fabiano? O que que exatamente. um adolescente e um adulto colhem quando a criança, né, a fase infantil, ele não é incentivada para a prática de algum movimento, para alguma consciência corporal? O que que essa pessoa colhe? Assim, a gente não consegue ainda, porque é muito multifatorial, né? Mas pode ocorrer da pessoa ter um problema de coluna, por exemplo, porque ela Uhum. pulou alguma etapa ali do aprendizado, do desenvolvimento motor, né? Ou pode ocorrer de ter uma má formação, a pessoa vai crescendo, a criança vai crescendo, e aí os ossos estão crescendo também. E esses ossos eles têm que ter uma, um estímulo Uhum. para ele se desenvolver, né? Então, como a gente está falando de adolescente e adulto, a pessoa pode desenvolver assim uma fraqueza em algum grupo muscular que vai ser crucial lá na vida adulta para manter a postura, por exemplo. E com Uhum. isso, ela pode ter algum problema ali relacionado a isso. E se a gente falar, por exemplo, de terceira idade, ainda é pior, porque a gente tem um problema, eu acho que até do modelo biomédico, né? Que é assim, é o medo de impacto. É como se impacto fosse ruim. Tudo Uhum. é culpa do impacto.
Então você tem que Sim. fazer alguma atividade sem impacto. Mas o impacto é muito importante para o desenvolvimento da massa óssea. Olha E se a só. gente não brinca ali quando é criança, não pula, não cai, né, não sobe na árvore, sobe a escada, pula lá de cima, a gente não vai ter Aham. impacto. E lá na terceira idade, lá na meia idade, terceira idade, a gente pode ter um problema grave de osteoporose por conta disso. Uhum, uhum. Então não É vale muito pular bom. etapas, né? E que fique o Exatamente. recado, né, Fabiana, assim, para os pais. Eu falo, eu sou muito grata aos meus pais que desde cedo sempre me incentivaram a fazer esporte. Então, eu passei pela natação, pelo judô, fui atleta de judô durante 6 anos, vôlei. Até balé eu dancei quando eu era muito pequenininha, mas eu acho que eu odiei, não durei muito tempo, minha mãe logo me tirou. Então, assim, eu falo que os pais, né, Fabiano, é de grande responsabilidade mesmo dos pais entenderem a importância desse incentivo, né, da Com prática certeza. esportiva, de atividade, de libertar, deixar a criança, né, e o adolescente ali experimentarem, né? Com certeza. Assim, a gente é a espécie que mais demora para se tornar independente dos pais, né? A gente demora mais ou menos 13, 15 anos e aí a gente já tem uma cabeça mais ou menos formada para fazer alguma coisa, né? Uhum, Mas até aí a gente está dependente dos pais. Então é muito papel dos pais fazer isso, uhum. né? E, Incentivar, ensinar e tal. em relação a importância também desse movimento, né? Que você estava, eu também uma coisa que a gente conversou mais cedo, que essa é a síntese da vitamina D, né? Que você falou inicialmente também, essa massa óssea, né? Crescer adequadamente, e aprender novas habilidades, né? Que é o que a gente está aqui também falando, de não só essas habilidades seriam um pouco de tudo também, né, Fabiana? Não só de consciência corporal, mas de ter facilidade para qualquer habilidade, né, que você venha a desempenhar ao longo da vida, que seja lá um médico, cirurgião, né? É, A, exatamente. o motor ali, né? A coisa do fino, né? Como é que você chama isso? Da mobilidade. Assim, habilidades motoras, né? Tanto as grossas, né? Quando você tem que carregar algum peso, algum Uhum, movimento mais grosso, quanto as habilidades finas, né? De pensamento, de escrever, desenhar, olha né? só. Ou fazer uma cirurgia, no caso, né? Tratar de um dente, E né? fala um pouquinho, Fabiano, vamos passar por algumas dessas práticas que você teve ao longo de sua vida aí, do yoga. O que que você pode ressaltar de cada uma delas, assim, né? A gente não vai falar, estender demais também, para não ser injusto com algumas práticas e esportes, mas dentre Aham. as que você tem afinidade aí, o que que você pode destacar de cada uma delas? Então, Juliano, quando eu comecei, eu entrei na faculdade de Educação Física em 2010. E aí eu gostava de musculação. Eu estava praticando musculação, entrei, gostei, comecei a estudar. Estudei bastante anatomia, tanto que hoje eu até ensino. E assim, eu entrei nas artes marciais durante ali o período da graduação. Fiz Kung Fu, fiz boxe, cheguei a dar aula de boxe. E as artes Legal. marciais, elas têm uma questão muito forte de Isso aí disciplina. é capoeira, né? Não é nem arte marcial, então, enfim. Não, Não ilustra muito deve bem, ser né? Kung Fu, Ah, é Karatê, Kung alguma coisa. Fu? Então valeu. Aham. Então valeu. Aí, a arte marcial ela tem uma questão muito importante que é o desenvolvimento da disciplina, porque com a prática, para você melhorar na sua prática, você tem que ter disciplina e treinar direto ali, né? Uhum, Para ir uhum. melhorando os movimentos ali, ganhando aquisição de novas habilidades e tudo mais. Então, essa questão da disciplina é muito forte na arte marcial, te ajuda demais a desenvolver isso, e Uhum. também uma questão de respeito, com o mestre ali, que é a Total, pessoa, né? Respeito total. Você fez judô, você total. sabe, né? É. Você Isso é sabe muito como. bacana. Para criança, gente, eu falo, é importantíssimo, né, esse desenvolvimento do respeito e disciplina, né, Fabiana? Enquanto ali
Eu sempre vou voltar nesse lugar da criança, gente, porque assim faz toda a diferença, né, Fabiano, quando você ganha esse incentivo, de alguma maneira, né, que seja na infância, na adolescência, isso fica para a vida, né? Serve, você vai Exatamente. levar para a vida. É. Então, Esse né? aprendizado aí no início, né? Assim, eu falo que tudo que a gente aprende quando é criança fica guardado ali. Tanto as coisas boas quanto os traumas, né? Você vê É. que a psicologia, a psicanálise explica que muita coisa aí vem da infância, né? Sim, total. Muito E a gente problema. falando do físico, a memória muscular, né, Fabiano? Que também é uma coisa que ela parece que morreu, mas na hora que você ressuscita ali, vem com tudo, né? Você realmente. Quem já praticou alguma atividade, algum esporte na infância, essa memória muscular vem com muito mais facilidade, né, na fase adulta. Com certeza. É É essa mais questão da fácil. aquisição de habilidades motoras, né? Que a gente fala. A Uhum. gente aprende a fazer um movimento, determinado movimento ali do esporte, da atividade que a gente faz, e ali, aquilo ali, se aprende quais os caminhos que você vai usar ali nos seus neurônios, nos seus músculos, e isso fica para sempre. É igual andar Uhum. de bicicleta, né? É igual andar de bicicleta, exatamente. Passando também aí pelo yoga, deixa eu colocar aqui. Também, Hum, Fabiano, também assim como eu, ele é instrutor, professor do Integral Yoga, nossa paixão aí. Fala um pois é. pouquinho também dessa, né, do yoga, assim, dessa filosofia para a gente, pensando no movimento. Uhum. Então, o yoga ele é muito interessante porque é uma atividade que qualquer tipo de pessoa pode fazer, é totalmente adaptável. Eu mesmo já dei aula para pacientes de câncer, eu já dei aula para terceira idade, eu dou aula para pessoas de várias faixas etárias diferentes. E o yoga, ele tem muito essa questão do foco, da concentração, né? Então a gente está aprendendo, a gente desenvolve a concentração porque precisa, se você perder a concentração, você perde o asana, né, a postura. E é muito interessante isso, porque isso ajuda, é como se fosse assim, a postura de yoga, ela não é física, ela é psicofísica, né? Então, ela estimula a mente e estimula o corpo. E a gente aprende a pensar a longo prazo também, porque no yoga, se eu não consigo fazer determinada postura hoje, não tenho flexibilidade, eu não tenho que me frustrar, eu tenho que continuar tentando, né? Porque um dia eu vou chegar nesse nível, né? E Você, aí, mas a gente tem que pensar nisso, né? sim. E eu falo Então, também que assim, né, para quem não conhece, né, Fabiana, a coisa do yoga, ele vai muito mais profundo, né, do que só os asanas, né? O que eu vivo falando isso, né, que é a coisa também do movimento ou da falta do movimento, esse entendimento, né, que vai para outros níveis, né, do nosso mental, do nosso emocional. Então, o entendimento desta falta do movimento, né? Também é importante, né? Entender esses dois lugares aí para poder levar a prática para um outro nível mesmo. E, exatamente. e tem o Pilates também, né? De outra forma, Aham. ter com a sua esposa, não é? Minha namorada, Ah, então. ela é fisioterapeuta, a gente dá aula de Pilates, nós dois, né? E o Pilates é uma atividade interessante, porque assim, é uma atividade que é popular, assim como a musculação, só que o Uhum. Pilates, ele estimula de outras formas os grupos musculares ali e trabalha muito a estabilidade articular. Então, quando a gente fala de Pilates, a gente está falando de articulação ser um pouco mais rígida quando precisa. A gente trabalha bastante mobilidade articular para aumentar a amplitude de movimento das articulações, né, da Uhum. coluna. Tem uma questão muito, muito forte no Pilates, que é a respiração, a concentração. Então, é baseado em alguns princípios, né? Então, por ser uma atividade popular,
assim como a musculação, está mais ou menos ali próximo, porque nos últimos anos o Pilates cresceu muito, ficou mais acessível para as pessoas. Então é muito importante você praticar Pilates também, por conta disso, porque o Pilates estimula o corpo de formas diferentes das outras atividades, dos outros exercícios que a gente tem, como a musculação, como a corrida, a bicicleta e tudo mais, né? Então é bem interessante. Bem interessante. E assim, né, igual eu falei anteriormente, para quem está nos acompanhando, a gente está pontuando aqui algumas práticas, algumas atividades, mas também não deixando de lado, né, outras atividades também que trazem essa coisa do movimento, né, a dança, que é muito maravilhoso, né, ver a dança e como é poético, né, Fabiano? Já você como um poeta aí, como é poético alguns movimentos, né? A gente pode transitar nesse lugar aí também da poesia do movimento, que eu também acho uma coisa tão maravilhosa de se falar, né? Vai Aham, profundo aí no significado do movimento, um pouquinho mais além. Uma coisa que eu achei interessante você falar é que muitas vezes as pessoas também pensam no movimento de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Você falou que isso, às vezes, muitas vezes, né, é pior do que o sedentarismo, né, Fabiana? é. Assim, as pessoas acham que fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, né? E não é bem assim, porque às vezes a gente faz qualquer coisa de qualquer jeito, sem um acompanhamento adequado ali, e a gente acaba se machucando, né? E como eu acho que isso é muito importante a gente comentar, Juliano, porque a gente criou ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento científico mesmo dentro dessa área da saúde, a gente criou várias regrinhas. Então a gente rotulou muita coisa. Então a gente rotulou o movimento, a corrida tem que ser assim, assim, assim. A musculação tem que ser assim, assim, assim. A alimentação tem que ser assim, assim, assim. Só que a gente esqueceu de sentir o corpo, de verificar os sinais que o corpo está dando. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer corrida, por exemplo, ou andar de bike, ela gosta, ela se sente bem e ela quer fazer aquilo todo dia, Uhum. né? E às vezes ela acha que quanto mais, melhor. E se ela não tiver um acompanhamento adequado de um profissional da área, de alguém que saiba disso, ela vai começar a fazer todos os dias, vai acabar se machucando, vai gerar ali uma lesão, uma tendinite, algum problema articular, né, por conta da sobrecarga. E isso é muito importante a gente falar, porque como a gente tem muita regrinha, que o movimento tem que ser desse jeito, a alimentação tem que ser desse jeito, a gente acaba esquecendo de sentir o corpo e falar assim, ó, hoje eu não tô legal, então eu não vou treinar. Então não tem nada demais nisso, não tem problema nenhum em deixar de treinar um dia porque a gente não está se sentindo bem. E as pessoas acabam, elas ficam muito bitoladas, né, com isso e elas acabam indo e aí se machucam, né? É isso. Então essa questão é muito importante, né, de falar que a gente tem que ter um acompanhamento, né? Isso é importante, pelo menos alguém te orientando ali. Principalmente quem assim não tem prática nenhuma, né? Que realmente não é sai do sedentarismo mesmo, que é aquele esporte, aquela atividade e vai ali, né? Por exemplo, nunca fez yoga, aí vai pegar uma aula online, né? Aham, Assistindo, que nem ao vivo, é uma aula online, o professor não tem retorno, ele não está te vendo, e vamos lá fazer é, a aula. Então, assim, o risco de machucar, de se lesionar, realmente é muito grande, né? E exatamente. a mesma coisa para uma corrida, né? E qualquer atividade que exija um pouquinho mais aí, realmente tem um risco muito grande. Até mesmo quem vai fazer caminhada, né, Fabiana? É legal ir ao médico antes, né? Fazer um check-up, É, ver se tá tudo bem, como é que tá o coração. Não é simplesmente isso. botar o tênis e sair por aí, né? Aham. As pessoas acham que assim, vou fazer caminhada porque eu não preciso pagar uma academia.
então eu não vou gastar dinheiro. É muito mais fácil, eu vou todo dia, ando 1 hora, porque eu vi falando no programa tal que 1 hora é o ideal. Só que assim, é ideal para quem, né? A gente não tem como a gente rotular e falar assim, ó, isso aqui é bom para todas as pessoas do mundo, todos os 8 bilhões de pessoas que tem no mundo ou mais, né? Não Exatamente. existe isso. É. Cada pessoa tem a sua individualidade, né? Isso é muito legal, Fabiano. Diante do que você falou, essa coisa. Um beijo para Rosana. Rosana, obrigada por estar acompanhando, viu? De verdade. Temos que aprender a ouvir nosso corpo. Exatamente, é isso aí. É o que o Fabiano estava falando. É muito importante. Que não é só a consciência corporal, né? Não é só saber ali, né, o movimento do corpo e tal. É mais profundo do que isso. Realmente é parar, que o yoga traz muito, né, Fabiano? De fechar os olhos Aham, até e se entender ali, buscar, né, onde que estão os pontos de tensão, saber fazer uma leitura interna de si mesmo, né? Sem ter que exatamente. estar ali, sem ter que estar de fato olhando, né? É um olhar interno, que é muito mais profundo. E aí, É. voltando aqui ao que você falou, dessa coisa do movimento natural, eu assisti uma live sua que eu adorei, né? Que foi a live falando do movimento natural, me corrija se estiver errado, funcional e do generalismo. Eu achei incrível, abriu minha cabeça, Fabiano. Eu falei com você assim, Fabiano, pronto, acabou, e agora? O que eu vou fazer? E realmente Joguei um tá balde de água fria, né? uma visão bem diferente aí, né? Para a gente pensar que cada corpo é único, né? Eu fui pesquisar em cima dessa coisa do que é. O nome é educação somática, tem a ver, Fabiano, do Ponty Merlot, que fala sobre essa consciência do corpo e seu movimento, e que propõe uma descoberta pessoal de seus próprios movimentos e de suas próprias sensações. Ou seja, não existe padrão de corpo, um ideal de corpo. Existe uma Uhum. coerência de estrutura que se adequa ao movimento. O contrário disso ele chama de ideal somático ou padronização. Então, Aham. essa coisa de padronização e tal já era, né, Fabiano? Já era. Não Pois dá para é. pensar isso mais hoje, né? Assim, a gente não pode estereotipar o movimento. Falar assim, ó, igual eu estava comentando, né? Esse movimento é bom para todo mundo. Esse exercício é bom para todo mundo, vai te ajudar até a curar a sua unha encravada. Não, tem gente que fala isso, né? Então, é um negócio assim, é individualidade. O primeiro princípio do treinamento, quando a gente fala de treinamento físico, treinamento esportivo, é individualidade biológica. Então, cada corpo é de um jeito e a gente, como a gente rotula muito, a gente pegou e colocou assim, ó, isso aqui é o melhor que tem. Então você tem que fazer. Só que e se a pessoa não gosta daquilo, É, né? Ela tem que procurar alguma coisa que ela goste, porque inicialmente ela vai ter que fazer aquilo ali como obrigação. Ela vai ter que se forçar a se exercitar ali, né? Aumentar o nível de movimento do dia a dia da pessoa, mas depois aquilo vai se tornar natural. E o corpo vai pedir, né? uhum. E aí foi interessante você ter tocado no assunto, que eu estudei o movimento natural funcional e a gente tem chamado ele de movimentação generalista também. Porque se você procurar por movimento natural, movimentação natural, eles já conseguiram estereotipar a movimentação natural funcional. Então, se você procura, por exemplo, tem o AI do Portal, né, que ele é bem famoso aí nessa questão, só que ele estereotipou alguns movimentos, e tem um outro cara também que ele até publicou um livro baseado nos movimentos naturais que a gente tem, ele também estereotipou, porque ele falou que tem que ter uma postura assim, assim, assado, só que na verdade não tem. Porque se você estereotipa o movimento, ele deixa de ser natural, porque tem alguém te ensinando, você tem que fazer assim, né? Mas na verdade é o seu corpo que vai
descobrir como fazer, né? Igual a citação que você trouxe aí, né? A estrutura vai elaborar a própria estratégia ali para realizar aquela tarefa, né? Aham. Então, a movimentação natural funcional é basicamente isso. Você foca mais na tarefa do que no seu corpo. E aí, através da tarefa, com aquele foco externo, você vai estabelecer as próprias estratégias ali para realizar determinado movimento. Eu achei Então, muito incrível você bem falando legal. que você, para fazer um movimento que seja andado aqui e ali, você estuda várias formas, né, de se fazer o mesmo movimento. Isso é É, muito legal, porque realmente a gente tende a achar que só funciona daquele jeito, né, Fabiano? De repente, para você alterando alguma coisinha, o movimento do pé, né, um andar um pouquinho diferente, você vai sentir uma leveza muito maior, né? exatamente. A estrutura realmente, de repente, para, por exemplo, alguém que tem perna curta, não sei, né? A vida inteira falou assim, anda assim. Aí a pessoa ali sofreu para andar daquele jeito, né? Até que você falou que ela se acostuma. Ainda assim, de repente, mudando um pouquinho, ela vai falar assim, gente, isso é muito melhor para mim, né? Isso me faz muito melhor. Exatamente. É a coisa da individualidade, né? E que É, volta, que a Rosana falou, né? A gente tem que parar para escutar, né, o nosso corpo, né? E entender um pouco, às vezes, que eu, como você também, Fabiano, como professores de yoga, a gente também, né, começar a abraçar um pouco mais esse aluno que de repente tem um pouco mais de dificuldade de fazer uma postura, que você fala é assim, né? E que não necessariamente tem que ser daquele jeito, ele de repente não consegue colocar o pé a 45 graus, né? Que é, por exemplo, uma postura de guerreiro, o pé de trás dele aham, fica de entrar no 45 graus, por que não manter o 90 graus ali em relação ao pé da frente, né? Coisas assim, exatamente. né? Trouxe esse exemplo aí, mas a gente pode adequar para várias outras coisas, né? É, E posturas e movimentos das artes marciais também. Eu sei que eu, por exemplo, né, voltando, dando como exemplo aqui, contando um pouquinho da minha história do judô, o meu golpe, né, era sempre uhum, uma mistura de dois golpes. Então, eu sim. adequei o meu golpe principal, né, quando eu conseguia ganhar a luta ali, ou fazer diferença na luta, não era Aham, um golpe só, né? Então, pensando no yoga, não era um asana com um nome específico. Eu juntei, misturei dois para onde eu descobri a minha força, né? O meu pulo do aham. gato ali. Você se Eu acho que vai um adaptou, pouco né? desse lado, né? Aham. Você criou a sua própria estratégia ali, né? Criei minha própria estratégia, dei um jeito de adequar movimentos para chegar aonde eu queria. E aí, a É, gente falou um pouquinho desse movimento que você falou que é generalismo, né, Fabiana? movimentação generalista, né? Uhum. Que a gente tem chamado ultimamente, porque assim, a nossa biologia, ela foi moldada para a gente fazer vários movimentos diferentes. Então, quanto mais a gente se aproxima de um movimento especializado, maior o risco de lesões. Hum, Tanto que a gente sabe que o atleta que treina só uma modalidade, ele se lesiona, sim. né? Às vezes por causa da questão da carga de treinamento, do volume, né? E porque talvez não tenha muita variedade ali de movimento. Porque você vai expor os seus músculos, as suas articulações a condições ali que sobrecarregam mesmo, né? Então, os estudos mais recentes eles estão apontando para isso, que a gente tem que ter uma variação de movimento para a gente não sobrecarregar as estruturas. Uhum. Então, por isso a gente chama de generalista, Ô, porque Fabiano, não é especialista. não é especialista. Eu me lembrei de uma outra passagem aqui que a gente é legal trazer essas coisas, né, que acontecem com a gente, essas histórias, assim, porque as pessoas, de repente, têm até se animam a contar suas histórias aqui para a gente também. Mas Exatamente.
eu me lembro, né, na época que eu fui atleta de judô, por volta ali de... Já tem tempo. Sei. O treinamento específico do judô, ele não tinha essa coisa que tem hoje, né? Assim, e eu cheguei a ser da equipe mineira, da seleção mineira de judô do Minas Tênis Clube. E Uhum. na época, assim, essa coisa de trazer, por exemplo, levantamento de peso para fortalecimento das pernas, né? Para trabalhar o outro lado do atleta, isso ainda não estava muito forte na época. Tanto é que meu fraco sempre foi as pernas. Sempre foram Uhum. as pernas. Então, assim, se eu naquela época tivesse feito um treinamento, por exemplo, de levantamento de peso, eu teria conseguido fortalecer as pernas e com certeza a minha vida ali como atleta teria sido, né, mais feliz. É. Na época era só musculação. Então, essa Aham. coisa de agregar igual você está falando aí, né? De levar esse atleta, nós estamos falando de alto rendimento aqui, mas não é o caso somente, né? De levar Aham. esse atleta, por exemplo, para outras práticas, né, Fabiano, faz toda a diferença, né? Isso. Exatamente, porque você vai expor o corpo a situações diferentes. Quando a gente, por exemplo, eu pratico judô, né, por exemplo, o meu corpo, algumas articulações ali estão expostas a lesões, porque eu estou repetindo aquele mesmo movimento ali com elas várias vezes. Se Sim. eu faço uma outra atividade, eu vou expor meu corpo a movimentos diferentes que vão trabalhar a força naquelas articulações. E Interessante. dessa forma, quando eu for fazer o judô, minhas articulações, meus músculos estão mais fortes. Então eu vou prevenir lesões no judô fazendo outra atividade, Uhum. né? Então é Outro basicamente isso. Outro dia eu vi um vídeo e eu achei tão bacana. O Fred, né, jogador lá de futebol, agora ele tá. Eu sou péssima de futebol, gente, nem gosto muito, mas eu me chamou a atenção porque ele estava fazendo, pedalando, fazendo ciclismo, na verdade, mountain bike, para arrecadar doações lá para uma campanha que ele estava defendendo na ocasião. E eu achei bacana isso, né? Esse lugar ali do jogador de futebol, hoje no Brasil, agora com a pandemia, muito menos, mas o foco sempre vai muito para o futebol, né? E você ter um jogador de futebol falando de outro esporte e valorizando outro esporte, no caso o mountain bike, eu achei isso assim muito bacana, né? E como para Né? condicionamento físico é incrível, né? Se você pensar o ciclismo, o mountain bike, Com para ganho certeza. de condicionamento físico, né, Fabiano? Uhum. Tem muito benefício, né? É, o mountain bike, inclusive, tem muito impacto. Então, ajuda naquela questão da massa óssea, né? Do aumento da massa óssea, porque vai causando impacto ali e vai obrigando os Microimpactos, ossos. né? Microimpactos, né? Como se fosse Isso. uma É, vibraçãozinha ali bem aham, e constante, né? e constante. Microimpactos por um longo período, né? Exatamente. Então, é bem interessante, E, né? Fabiano, a sua visão hoje, por exemplo, voltando lá a essa importância do movimento e né, na primeira infância, as escolas hoje, você como educador físico, como que você vê isso hoje? As escolas estão preparadas para estimular essa criança, para estimular a prática e o esporte de maneira adequada? Então, eu tenho minha graduação em bacharelado, né? Então eu fui para a escola algumas vezes só, Uhum. mas a estrutura da escola, a quantidade de alunos por turma não permite uma variação. E ela acaba que, assim, na verdade, todo o sistema educacional, né? Ele foca nos melhores, Uhum. porque quem é melhor ali recebe boas notas, né? Mas ele não foca na individualidade, ele não foca naquilo que você é bom. Ele é basicamente assim, se você tem mais aptidão física para correr, então Uhum. você vai jogar futebol e vai ser melhor naquela atividade. E você vai ser ali, você vai receber pontos, você vai passar de ano naquela atividade, né? Na E tem educação a física, no obrigação, caso. é a coisa da obrigação. Se a pessoa nunca detesta.
esporte com bola e não tem outra opção para ela. E ela fica lá naquele canto lá, né, recebendo bolada na cara, já Aham. começa a detestar mais ainda. E infelizmente ela não teve a oportunidade de experimentar uma outra possibilidade de movimento, né? Pois é, Essa já exatamente. passada já. Porque está muito assim estereotipado. Você chega, a atividade para hoje é essa, e todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Hum. É a mesma coisa assim, por exemplo, se eu falar de matemática, né? Tem gente que é ruim em matemática, é péssimo. Eu sou péssimo em matemática. Então, às vezes a vida inteira na escola eu me achava um nada. Eu achava que eu era burro, né? Uhum. Basicamente, porque eu era ruim em matemática. É Mas, na isso mesmo. verdade, depois eu Pessoas, fui descobrindo, eu também. né? Então, depois eu fui descobrindo que eu era bom em um monte de coisa, né? E a matemática, isso só me impactou negativamente porque era obrigatório. E eu achava que eu tinha que ser bom naquilo, É, né? Então, se a gente levar isso para o movimento, para o esporte, se tiver uma variedade maior ali, que é, estimule várias pessoas a serem as melhores em cada modalidade, é. isso é maravilhoso para o corpo, porque vai estimular a pessoa vai ter uma cultura de movimento, né? E ela vai levar isso para o resto da vida. Exatamente. Vai ficar traumatizada, não vai querer fazer mais nada, e aí tem uns sedentários aí, né? Com trauma de qualquer coisa que. Né? Infelizmente, Exatamente. não passa pela dança, né? Por qualquer coisa desse tipo. Nossa, gente, eu perdi um monte de comentários aqui, vocês me desculpam. A Rosana falou aqui que ela fez balé, que foi uma tortura. É... Quem mais? O Fabiano, seu xará, comentou aqui que provavelmente aquela hora que você estava falando da busca aí por exercícios e dos traumas, ele não sei que horas que foi esse comentário. Ele falou: se falar que o exercício queima quilos, então aí já sabe. Ah, É, todo mundo vai correndo, todo mundo vai correndo, exatamente. né? Infelizmente é bem por aí também. Fabiana, a Né? gente já está chegando aqui no finalzinho. Para Uhum. todo entrevistado, eu peço para falar uma frase, aquela frase que você carrega para você, que é a sua frase de incentivo, de rumo para a sua vida. Qual frase seria? E também já emenda aí na sugestão de um livro, para deixar aí para quem está nos acompanhando também, por Uhum. favor. Bom, eu uso muito uma frase do Krishnamurti, que é, assim, até meio polêmica, mas me ajudou muito a me aceitar. Porque eu tinha um problema que eu ficava tentando me adequar à sociedade. Sempre. Desde adolescente, quando eu já comecei a ter mais consciência do meu impacto, do meu lugar no mundo, né? Eu tentava me adequar e me encaixar em algum padrão. E aí, depois que eu descobri essa frase, que eu, na época eu nem sabia quem era ele, de onde que veio essa frase, mas eu achei muito interessante e eu levo isso para minha vida. Que é basicamente assim, para eu não errar, eu anotei, Por porque favor, eu costumo falar com as partiu. minhas palavras, né? Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então eu sempre levo isso para minha vida. Baseando nisso, eu até escrevi as minhas poesias, né? Lancei o meu livro de poesias e poemas. Olha, Fabiano, fala aí pra gente. Eu posso até indicar ele, né? Por favor, faça isso. Eu tenho um livro, né, que é o Eterno Coração de Lobo. Olha, que Ele lindo. é, ele é fininho, ele tem uns 70 e poucas páginas, mas quando eu lancei ele em 2017, Aham. eu trouxe todas essas reflexões, desde quando eu tinha lá meus 17, 18 anos até atualmente. Então, foram coisas que eu escrevi assim, há 10 anos atrás. Que Durante legal. 10 anos eu fui juntando tudo e resolvi publicar o livro. E aqui na minha cidade, aqui em Lavras, no sul de Minas,
tem uma instituição de caridade que ajuda o paciente com câncer. Então, eles ajudam com cesta básica, com cama hospitalar, com cadeira de roda e tudo mais, com fralda, se precisar. E aí eu lancei uma tiragem de, se eu não me engano, foram 200 ou 300 livros, e metade das vendas eu dou para eles. Que legal. Então, fica a dica aí, mas ele é a versão do autor. Repete sua frase de novo aí pra gente. Uhum. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. É isso aí. Né? E assim... Baita reflexão. Exatamente. E assim, baseando nisso, eu descobri que eu não preciso me adaptar, né? Que eu não preciso tentar entrar dentro de uma caixinha e colocar um rótulo. Eu tenho que ser eu mesmo, né? E só para não falar que eu sou narcisista, eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é sensacional. Olha. E eu indico ele muito, porque o Harari, o autor... Pra gente que fica espelhado, aí fica difícil. Uma breve história da humanidade, né? E aqui embaixo está escrito Sapiens. Esse livro, o autor é Yuval Noah Harari. Ele, se eu não me engano, ele é de Israel e ele é professor de história, né, basicamente. E ele conta nesse livro a história da humanidade de mais ou menos 70 mil anos atrás até hoje. Incrível, incrível. E ele traz, assim, muitas reflexões para o nosso dia a dia, muita coisa interessante para a gente pensar, né? E recomendo demais. Que bom, muito bom. Nossa, ô Fabiano, você me desculpa se eu te atropelei nas ideias aqui, mas eu fiquei tão assim, falei, gente, tanta coisa que eu queria perguntar e falar, e que assim, quem está nos acompanhando também, me perdoe se ficou, né? Se eu não deixei o Fabiano, nosso entrevistado de hoje, falar. Agradeço demais a participação de vocês. Nossa, tanta gente aqui, Fabiana. Aposto que um monte de seguidor seu também está aqui com a gente, ó. Com certeza. Gente, muito obrigada. Eu vi um comentário até da minha sogra aí. Da Rose. Que bom que as pessoas participaram. Adoro. Que eu falo de novo, né, gente? Que é uma troca isso aqui. A gente anda vendo tantas lives, né? E eu falo que quem está assistindo live participa, porque faz toda a diferença para a gente que está aqui, né? Desse lado. Escutar a história de vocês, as perguntas de vocês. Então, em qualquer live que você esteja assistindo, participe, manda pergunta, né? Algum caos aí para contar, né, Fabiano? Compartilhe, e aí, né? Deixa aí as dicas, então, do seu canal para as pessoas também poderem te assistir, te acompanhar. Então, pessoal, eu ensino, né? A gente tem um currículo assim, a gente faz muita coisa e a gente acaba nem falando de tudo, né? Mas eu ensino anatomia humana nos cursos de formação em yoga, né? Formação de professores de yoga. Ele foi meu professor. Né? Dei aula lá na sua formação, lá foi 2017 ou 2020? 17. Né? Obrigado, sogrinha. Falou aí que ela é minha fã. Também sou seu fã. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama Anatomia do Yoga e eu ensino ali sobre yoga e sobre anatomia. Às vezes eu posto vídeo só sobre yoga, ensinando algum asana, alguma postura. Às vezes eu posto alguma coisa sobre a questão filosófica também. E, na maioria das vezes, eu ensino sobre anatomia e como aplicar esse conhecimento no yoga. Né? Para quem entrar aí no meu Instagram, lá no link da bio tá lá o link para ir direto para o meu canal. E vale a pena, viu, gente? O Fabiano, ele conhece muito, como eu falei. Ele traz tudo de uma maneira muito clara, muito, muito fácil de entender. Então, vale a pena acompanhar esse cara aí, viu? Fabiano é show. Essa daí é a sogra? Não. A sogra é a Rose Maciel.
Ah, Rose, a Rosana. A Rosana te acompanha aí, ó. A Rosana também me acompanha. Rosana. Obrigada, Rosana. Você super participou, valeu demais. Fabiano, muito obrigada, de coração. Eu acho que a gente pode pensar novos temas para novas lives. Por favor, quero te ver aqui mais vezes, viu? Aham, Acaba podemos sim. muito rápido. É, 1 hora é muito pouco, eu gosto de falar muito, É mesmo. Muito né? obrigada, viu? Um Eu beijo que grande agradeço. pra você. Até breve. Obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que participou, né? Até a Renata tá falando ali, ó. Quando eu Eu crescer, crescer, quero ser igual igual a o Fabi. Fabiano. É isso aí. Você já é, já, Renata. Obrigado Tchau. aí todo mundo que participou. Beijo. Beijo, gente. Para despedir aqui, para não perder o costume, a minha frase que eu amo sempre, que eu carrego há muitos e muitos anos comigo, que é paz e amor com muita energia positiva para todo mundo. Beijo. Isso aí. Tchau. Obrigada, Beleza. querido. Tchau. Obrigado eu.